vou. Então, vou falar hoje sobre a doutrina do destino manifesto, a doutrina Monroe, etnocentrismo, darwinismo social e eugenia. Então, vamos começar pela doutrina do destino manifesto. Essa é uma corrente, uma crença filosófica de que o povo estadunidense foi eleito por Deus para comandar o mundo, né, para civilizar o mundo, para salvar o mundo, mais ou menos isso. Então, essa teoria, essa crença, ela vem desde o século XVII, desde o momento da formação das 13 colônias. Na verdade, naquele momento, essa crença era de que os puritanos, né, que estavam se encaminhando para os Estados Unidos para formar as 13 colônias inglesas, eles foram escolhidos para criar um novo mundo, uma nova Inglaterra. Dentro desse conceito, com o passar do tempo, essa crença ela foi tomando um outro corpo na medida em que os estadunidenses se tornam independentes, né, criam os Estados Unidos da América. Então essa crença fica muito forte de que esse povo, que agora era um povo independente, tinha sido escolhido por Deus para fazer criar um novo mundo, né? Civilizar o mundo, levar, né, os princípios de liberdade, de igualdade, justiça para o mundo, né? E a paz. Isso, por que eu estou falando isso? Explica muito as intervenções que o governo estadunidense faz em várias áreas do mundo. Né? Tem um conflito em tal lugar, de repente eles enviam tropas para intervir em determinados conflitos. Isso se deve por conta dessa crença, né? Que ficou muito forte a partir da independência dos Estados Unidos e do projeto expansionista deles, né? Porque inicialmente o país Estados Unidos era somente formado pelo território das 13 ex-colônias, e conforme foi passando os anos, principalmente no século XIX, eles foram anexando e expandindo o seu território. E isso tudo pautado dentro da doutrina do destino manifesto, de que eles são escolhidos por Deus para salvar o mundo, para comandar o mundo. Olha que bonito isso. E aí tem uma outra, dentro dessa perspectiva da doutrina do destino manifesto, no século XIX, Thomas Monroe, um político americano, ele criou uma doutrina também. E essa doutrina ela se resume numa frase: América para os americanos. Ou seja, América, o continente, só para americanos. Ué, como assim? A não intervenção, eles defendiam a não intervenção dos europeus nos negócios dos países americanos. Os Estados Unidos foi o primeiro país da América a se tornar independente no século XVIII. Dentro disso, eles, no século XIX, eles já tinham uma estrutura, uma organização e já eram uma potência dentro da América. Então, essa política da doutrina Monroe defendia que nos negócios dos países recém independentes, né, que na América Latina, a Europa, países europeus não deviam intervir. Então, se, por exemplo, o Haiti se tornou independente, então o Haiti não precisa depender de ajuda de uma nação europeia para se estruturar. Então, quem vai ajudar? Os Estados Unidos. O Paraguai se tornou independente. Quem vai ajudar o Paraguai? Os Estados Unidos. Então, essa era a ideia da doutrina Monroe: cortar os laços com os países europeus e auxiliar no crescimento, no desenvolvimento econômico dos países latino-americanos. Mas não é porque eles eram bonzinhos, não. Isso é
e também não é só porque eles foram escolhidos por Deus. Mas isso é uma estratégia de poder, né? Para, de certa forma, desenvolver o futuro imperialismo que os Estados Unidos exercem no mundo todo. Então, já era como a gente fala, seria um passo a passo. Então, primeiro, vamos ajudar os países latino-americanos, vamos fazer com que eles rompam os laços de dependência econômica e política com relação aos países europeus, e aí nós vamos criar uma relação de dependência. Então, eles vão depender da gente. E dessa forma, nós, Estados Unidos, vamos nos tornar cada vez mais fortes e vamos desbancar os países europeus. Isso é um processo. Então, vocês entendem que a doutrina do Destino Manifesto e a doutrina Monroe, elas caminham juntas. E lembrem-se, essa doutrina do Destino Manifesto ainda paira, né, na filosofia da política externa dos Estados Unidos. Porque se vocês perceberem, os Estados Unidos interferem na economia, na política de todos os países do mundo. Tudo que acontece nos Estados Unidos impacta na vida de todo mundo. Então quer dizer que essa doutrina do Destino Manifesto, não estou dizendo que realmente eles são eleitos por Deus, porque eu não tenho essa intimidade com Deus para conversar com ele e perguntar. Mas é uma crença que eles têm. Então, se eles acreditam nisso, é assim que eles agem, tá certo? E, de certa forma, impacta na vida de nós todos, né? E que consolida o imperialismo que nós sofremos, tá certo? Vamos falar sobre o etnocentrismo. O etnocentrismo é a visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante que os demais. Então, assim, o etnocentrismo, etno quer dizer grupo, centrismo, centro. Então, vamos pensar. A gente está falando sobre racismo, sobre antirracismo, correntes, etc. Então, vamos colocar que o etnocentrismo, a grosso modo, tá? Para que vocês entendam de forma bem simples. A etnia branca, tá? É uma corrente que defende que a etnia branca é melhor do que as outras etnias, tá? Então, outro dia na aula, o menino me perguntou sobre a eugenia e o nazismo. Um exemplo também, por exemplo, os nazistas. Eles acreditavam que o grupo deles, a etnia ariana, era melhor do que as outras, independente se eram brancos, amarelos ou pretos. Eles acreditavam que a etnia, o grupo étnico ariano, né, da qual eles descendem, era melhor que os demais. Então, por isso, né, eles tinham privilégios e direitos que os outros não deveriam ter. Beleza? Então, o etnocentrismo é isso. Colocar um grupo étnico no centro e, a partir daí, você colocar os outros grupos como inferior. Colocar o seu grupo como superior e os demais inferiores. E pautar essa sua, né, essa questão de ser melhor que o outro como base para fazer qualquer atrocidade, certo? Com os demais. Então, etnocentrismo é isso. O darwinismo social, isso é... Sabe aquele primo que quer pegar carona no seu sucesso? É basicamente isso, o darwinismo social. No século XIX, Charles Darwin, ele revolucionou a ciência. Naquele momento, o pessoal estranhou, mas ele revolucionou a ciência trazendo a teoria da evolução das espécies, pautado em estudos científicos e experiências que ele realizou ao longo das suas viagens pelo mundo e tal, com o navio Beagle e etc. E ele comprovou a sua teoria da evolução das espécies, né? Que as espécies que existem hoje no nosso planeta, ou naquele momento,
eram espécies que foram se adaptando, né, ao meio ambiente e que só os mais fortes, né, aqueles seres vivos capazes de se adaptar ao ambiente, foram aqueles que permaneceram vivos. E aí, né, e o Charles Darwin também fala sobre a evolução da espécie humana, né, fala sobre a questão do pongídeo, dos seres antropóides, né, pongídeos são os seres que vão originar os símios, né, os macacos, e os antropóides são aqueles que vão gerar os hominídeos e depois vão gerar os homo sapiens. Pronto. Esse é o lance da situação aí. Gente, se eu falei alguma coisa errada é porque faz tempo que eu não falo de antropóide, pongídeo e etc, tá? Me desculpa, mas é basicamente isso. E aí, o Charles Darwin foi ridicularizado na Europa, o pessoal começou a dizer que Charles Darwin tinha dito que nós somos descendentes de macacos, nada a ver, né? Mas o pessoal fez isso por questões das teorias criacionistas, né? A teoria da criação, então as religiões ficaram muito revoltadas, né? Naquele momento, por conta desse confronto. E, enfim, foi um burburinho. Charles Darwin sofreu um pouco de bullying, né? A sua teoria sofreu bullying, mas enfim, ele se superou e graças a Deus ele é reconhecido mundialmente como um cientista que contribuiu muito para a ciência, né? Para explicar a nossa origem, a origem das espécies. Mas aí tinha umas correntes ideológicas rolando e o Charles Darwin tinha um primo. E esse primo, xarope, pegou carona no sucesso ali do Darwin e criou o darwinismo social. Começou a divulgar uma teoria paralela, mas usou o nome do Darwin, né? E colocou como darwinismo social, que caracteriza uma tentativa de explicar a evolução dos povos, a evolução social. Ou seja, os pobres eram pobres porque eles estavam menos adaptados ao meio. E os ricos seriam os indivíduos que estavam mais aptos, que melhor se adaptaram a sobreviver, que tinham mais capacidades, que eram mais evoluídos. Já pensou? Que coisa maluca, né? Dizer que o pobre é pobre porque ele não evoluiu, e o rico é rico porque ele é evoluído. Aí é fogo, né? Então, é basicamente isso. E essa teoria dizia assim, por exemplo, que os países, os países mais fortes, os países mais desenvolvidos, assim o eram porque aquela população se adaptou melhor e conseguiram produzir riqueza. Eu estou falando a grosso modo, tá, gente? Depois vocês pesquisem no Classroom, lá dos 8º anos, tem o texto falando sobre o darwinismo e tal, mas é isso. Então, quer dizer, esse darwinismo social, ele fazia essa comparação, assim, tão pobre, né? Tão, assim, tão simplória para explicar um processo econômico, né? Karl Marx, que fala da luta de classes, tantos Adam Smith, tantos economistas, tantas pessoas, o Karl Marx não, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, tantos pesquisadores, tantos filósofos e afins tentam explicar a teoria, né? E aí vem esse primo do Darwin aí e fala isso, que é assim, pobre é pobre porque não evoluiu. Rico é rico porque evoluiu. Então vamos ver quando é que eu vou evoluir para ficar rica. Brincadeira, tá bom? E aí tem uma coisa mais séria para falar que é a eugenia. Lá um rapaz chamado Francis Galton, né?
estava entediado em 1883 e durante um passeio bucólico ele resolveu criar uma teoria, porque eu acho que o século XIX foi mal barato e todo mundo criava teoria de alguma coisa. E aí o Francis Galton criou uma teoria chamada eugenia. E essa palavra eugenia, no seu sentido de dicionário, né, significa bem-nascido. Junta com o darwinismo social, vocês vão ver que vai dar isso. Né? O Galton, ele defendeu que a eugenia era um estudo dos agentes sobre o controle social, que poderiam melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente, tá? Então, ele criou dizia que era uma teoria científica para explicar algumas situações também de pobreza, de subdesenvolvimento e afins, tá? E aí, essa eugenia dos bem-nascidos tinha o seu lado positivo e o seu lado negativo. A positiva era assim, implicava em colocar praticar ações para estimular uma boa reprodução. E a negativa era coibir a má reprodução. Estamos falando de reprodução humana. Então, era assim, qual que é uma boa reprodução? Brancos. Basicamente isso. Então, a eugenia que ele desejava estimular a boa reprodução. Então, que as pessoas brancas reproduzissem. E a má era coibir as pessoas não brancas a se reproduzirem. Estranho isso, né? É, por isso que parece muito com a teoria nazista, né? Vamos fazer uma higiene genética, biológica. Como sempre, né, essas ideias bizarras chegaram no Brasil, né, e tiveram logo vários adeptos. Por quê? Dentro desse, vocês têm que entender que etnocentrismo, darwinismo social, eugenia e o racismo caminham juntos. Então, os racistas criaram teorias para explicar o porquê de tratar os outros de forma diferente e ser racista. Muito louco, né? O pessoal do mal é assim. E, por incrível que pareça, tinha adeptos no mundo todo. E essas teorias, elas queriam explicar que nações que tivessem muitos mestiços, nações que tivessem negros, nações que tivessem os amarelos, né, que podem ser classificados como índios ou asiáticos, eram atrasadas. Então a ideia era diminuir ao máximo o número de pessoas não brancas, né? Exatamente, criam teorias bizarras e querem enfiar isso de goela abaixo. Só que o mais estranho disso tudo é que até hoje essas teorias elas pairam no ar. Se nós pararmos para pensar em tudo que está acontecendo no mundo hoje, né, essas bizarrices do século XVIII, XIX, início do século XX, elas estão voltando. Estão voltando? Ou será que elas nunca acabaram? Acontece que talvez hoje as pessoas estão perderam o pudor de expressar que acreditam nessas coisas, porque acreditam, porque senão o racismo não estava mais aí, né? Então, a eugenia pretendia criar um mundo de bem-nascidos. Ou seja, eu, por exemplo, que sou mestiça, já não ia existir, né? Nessa teoria. Porque a ideia era acabar com. É como se fizesse com que os negros, índios e asiáticos não reproduzissem, não tivessem filhos, acabar com eles. Já que a gente não pode executar, vamos impedir que eles se reproduzam. Ou que se reproduzam com bem-nascidos, para através da miscigenação, nós irmos criando um processo de embranquecimento, tá bom?
No Brasil, o movimento foi racista, né? E pretendia ser científico, mas a gente sabe que não tem como basear, né, em fatos concretos, em genética, enfim. E no Brasil, ela ganhou muita força no início do século XX, né? E vários setores da intelectualidade, os políticos brasileiros aderiram com entusiasmo a essa ideia, né? E a partir daí, com essa adesão, eles criaram um movimento eugenista no Brasil. Tem uma pessoa que todo mundo conhece, que é Monteiro Lobato, que era eugenista, né? Infelizmente. E entre outros, né? O que defenderam isso, né? E às vezes a gente lê o livro do cara e o cara é racista, né? Tudo bem. Deixa pra lá, né? Fazer o quê? Mas é bom que a gente saiba quem são os eugenistas. Se vocês quiserem saber, dá uma olhada lá, põe Movimento Eugenista no Brasil para vocês verem quem são os personagens do cenário brasileiro que contribuíam para esse tipo de situação, né? Porque assim, a gente tem que entender que muitas pessoas que viviam naquela época sofreram com essa política, né? Exatamente. Eles são chamados de homens bons e são homenageados. Então, assim, eu não sou a favor de apagar esses nomes da história. Eu sou a favor de que a gente saiba quem são cada um deles, o que, que eles realmente fizeram, né? E aí, a partir daí, a gente fala assim, a estátua da vergonha, você foi um ordinário, e colocar pessoas que realmente foram boas também, homenagear pessoas boas. Mas isso, esse lance da homenagem, faz parte de uma mentalidade de criar heróis, que também faz parte dessa mentalidade do final do século XIX e do início do século XX, entendeu? Tudo foi muito manipulado. Essa parte, assim, principalmente no Brasil República, início do Brasil República, tudo foi muito criado, foi muito manipulado e atendendo esses preceitos aqui da eugenia, do darwinismo, da ideia de embranquecer o Brasil, tá bom? Lógico que no Brasil o movimento eugenista estava seguindo a tendência mundial, mas eles copiavam, né, o modelo dos Estados Unidos, da Alemanha, Inglaterra e França. Olha só que legal, né? Só países polêmicos. A Alemanha, anos depois, teve o processo do nazismo, os Estados Unidos, a segregação, né, racial que existe, né, forte, teve os movimentos da Ku Klux Klan. A França, hoje, ainda nós estamos aí com essas questões dos imigrantes, dos muçulmanos, dos negros e não negros. A Inglaterra também é envolvida nessas situações. Muito chato, né? Poxa vida. E o Brasil seguindo o exemplo do exterior, né? A elite brasileira acreditava que, através da eugenia, o Brasil atingiria a modernidade, né? Enfim, acabando com a população. Mas sabe o que é mais interessante? Se o Brasil, mais da metade da população brasileira, naquela época, era negra ou mestiça, né? Então, como que a gente. Como é que a gente faz com essa turma? O que a gente faz? Ia acabar com todo mundo? Quem ia trabalhar? Aí o que o governo brasileiro fez? Começou a incentivar a vinda dos imigrantes para cá. Eu acredito que quem acreditava nessa teoria da eugenia acreditava na seleção natural. Eu acredito que na cabeça deles é porque são, é um mix, né? Quem acredita em uma coisa, ela tem que fundamentar na outra. E eles acreditavam.
né? Que muito assim, ó, vamos falar, eles achavam, eu sou branco, então eu cheguei num patamar de evolução. E eles, olha que coisa absurda, eles associavam a pessoa preta, né, aos símios, aos macacos, né, a animais, animalescos. Então, nessa época, as pessoas racistas, as pessoas eugênicas e etc., elas acreditavam que a pessoa branca ela já tinha atingido um grau de evolução das espécies. Olha que louco, né? Baseado no darwinismo social. Né? Doideira isso. Os temas no Brasil sobre a eugenia, o que os eugenistas debatiam? Educação higiênica e sanitária. Tem um lance legal referente à revolta das vacinas, que teve no começo do século XIX lá no Rio de Janeiro, que foi um furdunço. Os eugenistas, a elite brasileira, eles diziam que quem ficava doente não era o rico, o branco. Quem ficava doente era o povo que morava no morro, que morava nos cortiços. Então, vamos quebrar tudo, vamos acabar com tudo. Por quê? Porque essas pessoas, a doença está com elas, não está com a gente. Eles que são doentes. Porque onde eles moram? Eles são tão involuídos que moram em cortiço, moram em favela, né? Tipo, a pessoa quer morar na favela, quer morar no cortiço. Olha que doideira. Então, nesse movimento da eugenia, do embranquecimento, no início do século XX no Brasil, houve o movimento do bota abaixo no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, que tudo acontecia lá, né? Porque era a capital do Brasil. Então, começou o movimento do bota abaixo, que era botar abaixo os casebres, os... acabei de falar, os cortiços, e para os morros, foi daí que começou a surgir os morros e as favelas, para as regiões. Aí as pessoas saíram do centro do Rio de Janeiro e começaram a ir para as imediações, para onde elas pudessem viver. Porque eles queriam acabar com aquela gentalha andando na rua. Eu estou falando gentalha, não é que eu acredito, tá? Mas era assim que eles pensavam. Então eles achavam que, olha a fundamentação, as pessoas mais escuras, os pretos, os pardos, os mulatos e os afins, tendem à malandragem, à bandidagem, à sujeira, à involução, eles não sabem nem morar, eles não são aciados, olha as condições que eles vivem. Então a gente tem que acabar com esse pessoal. Então vamos higienizar o Rio de Janeiro, vamos higienizar o Brasil. Porque aí as condições de vida precária que a elite impôs a essas pessoas era a mesma fundamento para explicar o porquê dessa teoria eugênica. Você vê que doido? Eles criam uma situação, te empurram e depois falam que a culpa é sua. É o culposo, né? Não tinha intenção. Agora a palavra é essa. Exatamente. Até hoje tem gente que acredita nisso. E o pior é que essa gente que acredita nisso está ganhando voz. Mas também o legal é que as pessoas que não tinham voz também estão tendo voz, né? As pessoas que são antirracistas, as pessoas pretas, negras, como assim elas quiserem se definir, como eu, os mestiços, as pessoas que acreditam que somos diferentes e ótimo, estão falando também. Mas é perigoso. Esses maluquetes aí estão ganhando espaço, tanto na de fala e espaço político, né? Então, educação higiênica e sanitária, seleção de imigrantes, porque não era qualquer imigrante que podia vir para o Brasil, não. Japonês, chinês, essa gente africana, nem pensar. Chega, né? Já deu a cota, já veio muito africano para cá, então eles já não queriam sacanagem, né? Para escravizar as pessoas, ok. Agora, para cumprir a tabela, não. Então tinha uma seleção, tinha que vir assim, eles queriam assim, os alemães, os italianos, os espanhóis. Espanhol e português é meio complicado porque eles são mais moreninhos, né? Mas eles queriam gente assim, americano, inglês. O Portugal também não queria vir para cá, não, porque o Brasil já era embaçado no século XX.
Outro tema deles era educação sexual. Tá vendo? O pessoal já era modernete no início do século XX, né? O pessoal vem para debater isso hoje. Olha de onde vem o debate. Não quero nem saber como era essa educação sexual do início do século XX eugênica, né? Deve ser um absurdo dos absurdos. O controle matrimonial, né? Porque vamos controlar aí esse casamento, tem que, né? Todo mundo casado, bonitinho. Quase uma idade média no Brasil. Olha que chique isso. E controle da reprodução humana e debates em torno da miscigenação, branqueamento e regeneração racial. Isso é muito legal. Então, esses temas, eles eram debatidos na tentativa de como nós vamos embranquecer o Brasil. Olha que louco, né? Então, a ideia era essa. Como que nós vamos fazer no Brasil? Vamos trazer imigrantes, vamos selecionar essas pessoas que vão vir para cá e, através disso, vamos estimular a miscigenação. Vamos pegar as mulheres mais claras e vamos estimular a reprodução com homens brancos, né? Porque dessa forma, quanto mais as mais clarinhas forem casando, se reproduzindo com homens brancos, logo nós vamos ter, vamos acabar com o gene negro. Não vamos mais ter negro no Brasil. Ledo engano, porque se eles soubessem de ciência, eles saberiam que os genes das pessoas negras são dominantes, então sempre vão estar vivos, né? Você pode não apresentar dominantes numa geração, mas em alguma geração vai aparecer os dos genes dominantes, porque todos nós somos afrodescendentes, né? Quando a gente estuda o surgimento do ser humano, a gente aprende que o primeiro hominídeo, o primeiro homem surgiu no continente africano. Então, logo, todos os seres humanos têm o mesmo gene, né? Tem a mesma característica genética. Lá tá lá, o seu cromossomo X, Y, Z, tá lá, africano. Então, né? Isso é comprovado, eu não estou falando nada aleatório, né? Isso é tudo pautada antropologia, na história, na ciência de Charles Darwin, de tudo que eu aprendi cientificamente. Tá? Tô falando cientificamente, tô falando de questão de crenças, tá bom? Então, essa era a ideia. Eles queriam, através da miscigenação, embranquecer e regenerar a raça, criar uma raça de bem-nascidos. Então, punk, né? Isso é muito punk. Vocês começam e muita coisa sobre eugenia, exatamente, a raça pura. Então, qual é a diferença dessa teoria eugenista para o nazismo? Tem, né? Ou todos estão ligados? A diferença é que a eugenia pregava a raça branca, né? E os nazistas a raça ariana. Então os nazistas iam usar os brancos do mundo que não fossem arianos como escravos, né? Eles iam, os brancos não arianos iam servir os nazistas como escravos, porque não é ariano, não é digno de nada, certo? Mas era um projeto. Primeiro vamos acabar com determinadas. No projeto nazista era assim: vamos acabar com X, Y e Z. Aí nós vamos usando, vamos acabar com o que a gente não gosta, o que a gente não suporta. Aí depois a gente suporta alguém para trabalhar para a gente. Essa é a ideia, tá? Era uma ideia. Mas quem ia dominar o mundo eram os germânicos, os arianos, tal. E a eugenia pregava um embranquecimento mundial, acabar
com o máximo possível de tonalidades não brancas, certo? Então é um absurdo, um extremo absurdo, que eu repudio, mas é importante, essas teorias são importantes para que a gente estude, para entender a mentalidade do século XIX. A mentalidade do século XIX ela é crucial para que a gente entenda século XX e século XXI, principalmente século XXI, né? Porque o século XXI está fazendo um movimento vintage, né? Dessas teorias racistas e tal. Que na verdade nunca acabou, tá? Isso nunca acabou. Desde que essas teorias malucas começaram a surgir, desde que começaram a surgir, elas fundamentam todos esses sentimentos estranhos que pertencem a cada um. Porque é um fenômeno. Na minha concepção, o racismo e essas outras atitudes, elas são pautadas em sentimentos, em fenômenos psíquicos. Porque eu não gosto do outro, por quê? Porque eu projeto no outro algo que eu não gosto em mim, tá? Então é basicamente isso. Então essas teorias são importantes para que a gente entenda e para que a gente possa combater movimentos racistas, para que a gente possa se tornar antirracista, quem quiser ser antirracista, nós precisamos entender como é que o outro pensa, como é fundamentado. E através, principalmente, dessas ações, desses conceitos, nós possamos compreender como é que as pessoas pretas, as pessoas indígenas, as pessoas asiáticas, elas eram tratadas no início do século XX, como as políticas sociais foram criadas para essas pessoas, porque essas pessoas, principalmente as pessoas pretas, tiveram menos acesso à escola, a bons empregos, a boa moradia, né? Por que essas pessoas foram segregadas em favelas, segregadas às periferias? O porquê dessa falar assim, toda pessoa preta, o homem preto é bandido, criminoso, isso e aquilo. Isso é pautado dentro dessas teorias, né? Que determinam que o indivíduo, pela sua aparência física ou pela cor da sua pele, ele é algo, né? Então, se a pessoa tem uma aparência, essas teorias, elas dizem assim, a sua aparência é essa e você vai sofrer por isso, isso e isso, tá? É bem complexo, tá bem? Eu não vou me estender, porque tem uma turminha aí que vai ter aula agora de matemática, já passou do horário, mas vou subir esse vídeo daqui a pouco para vocês. Agradeço imensamente e logo mais a gente vai ter outras aulas, tá bem? Um grande beijo para vocês, um excelente dia, uma excelente semana e qualquer dúvida vocês coloquem lá na descrição embaixo do vídeo no YouTube, tá bom? Um grande beijo, uma boa semana a todos.